Estamos hoje celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Este tempo que a igreja, sempre os grandes tempos, Natal e Páscoa, a igreja nos prepara por um tempo anterior. O Natal, a igreja nos prepara pelo tempo do advento. E a Páscoa, a igreja nos prepara pelo tempo da Quaresma. A primeira leitura mostra os dois sentimentos que norteiam a vida religiosa, o relacionamento com Deus. Amor e gratidão. Encontramos um texto que representa aquele momento em que os agricultores de Israel chegavam diante do sacerdote e ofereciam os frutos da terra, num sinal de amor e gratidão, faziam a recordação de sua história, não só a sua história pessoal, mas a história de Israel. Meu pai era um arameu errante. Não tinha terra, não tinha casa, não tinha lugar. Mas Deus agiu. E agora nós temos terra, temos casa, temos roça e temos o fruto da nossa terra. Mas não só é isso. Nós temos amor a Deus que nos fez isto e temos gratidão a Deus que caminha conosco. E por isso oferecemos os frutos da terra. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo nos vai falar de dois aspectos importantíssimos. Ele fala boca e coração. Se referindo àquele profundo sentimento. Se com o coração há uma intimidade com Deus, a boca vai expressar aquilo que está no interior. No Evangelho, nós vemos a narrativa de 4 tentações. As pessoas vão dizer, são 3. Aí, neste trecho, se refere a 4 tentações. 3 fundamentadas na dúvida. São as tentações que vêm através do conhecimento. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Segundo, se tu és o Filho de Deus, pula daí para baixo e todos vão acreditar em ti. E quando fala do tempo oportuno, é a 4ª tentação, a 3ª tentação que busca como espoleta de disparo a dúvida. No alto da cruz, Jesus enfrenta o tempo oportuno que Satanás tinha deixado. E lá ele recebe várias insinuações. Se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz. A outro salvou e a si mesmo não pode salvar. Desce agora e nós acreditaremos em ti. A dúvida nos remete a um tipo de religião muito atual. A religião do espetáculo.
a religião do sucesso, a religião de chamar a atenção para si, transformar pedra em pão, milagre em favor próprio. Se nós abrirmos as televisões protestantes e as católicas de orientação carismática, não tem outra coisa. Não tem outra coisa a não ser, hoje Jesus vem, hoje é o dia que vai haver milagres, hoje. É o que nós vimos. É a religião do espetáculo, do grito, do êxtase. Poderíamos dizer, como Freud, da histeria coletiva, das manifestações sobrenaturais, que não são nada sobrenaturais. Mas hoje, se você quer um mercado que está em ascensão, é o mercado religioso da religião do espetáculo. Agora, até o terceiro segredo de Fátima já previu a guerra da Ucrânia. Já teve um exorcista que recebeu Nossa Senhora de novo, e ela já tinha revelado e precisou vir de novo. Não entendi muito. Mas tudo isso tem uma raiz comum. Dúvida, não há uma convicção de fé, a fé não é uma prática, a fé nasce da dúvida, e toda dúvida é desconfiança, dúvida não é confiança, a dúvida não nasce da confiança, nasce da desconfiança, portanto, uma religião que nasce exatamente do contrário da fé, que está na segunda leitura. Se com o coração creres, se com a boca confessares. Não, eu parto da dúvida e Deus tem que destruir a minha dúvida por uma realidade espetacular, fantástica. É o que está na moda. Tanto nas televisões, como nas praças, como nos livros, como nos áudios. É o que nós vimos. Mas isto foi o que Jesus venceu no deserto. Existe uma tentação que não nasce da dúvida. É a tentação que nasce do desejo. É a tentação que se apresenta, olha tudo isso, eu te darei tudo isso. É o que nós hoje chamamos de marketing. Mostra uma coisa, desperta o desejo e cobra por isto. Mostrou os reinos, mostrou o mundo, mostrou o poder, mostrou a glória e cobra por isto. Despertar o desejo e cobrar por isso. Qual é o preço? O preço é o politicamente correto. Se uma coisa não está de acordo com a palavra de Deus, mas agora é assim, então nós temos que abrir concessões em tudo para nos adaptar ao politicamente correto. A religião esqueceu, não a religião, mas muita gente, do que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas observem a mentalidade que o mundo tem e que vocês também têm, porque estão dentro desta sociedade.
mas renovai-vos pela transformação espiritual de vossas mentes. Se nós não tivermos esta capacidade de tomar distância, de transformar-nos, a nossa mente, a partir da palavra, lendo, refletindo, rezando, praticando, nós nos tornaremos iguais aos outros. E aí, nós somos o sal que perdeu o sabor. É o que nós vemos. Quantos cristãos estão tão bem adaptados ao mundo que não faz mais nenhuma diferença entre quem acredita e quem não acredita. Porque a religião deixou de ser uma prática. A religião transformou-se num hobby. A religião não se fundamenta mais na fé de quem crê e confessa. Mas a religião está fundamentada na dúvida de quem desconfia e procura um milagre ou uma coisa espetacular. Todas estas tentações foram vencidas por Jesus. Será que elas são vencidas por nós? Eu acrescentaria mais 2 tentações nossas. A primeira, nós maximizamos os pecados dos outros e minimizamos o nosso. Deixa eu dar aqui um exemplo. Digamos que você é uma pessoa comum, que não tem acesso a roubar dos cofres públicos, por exemplo. Mas você rouba alguma coisa. Aquele que tem, ou aquela que tem acesso a roubar dos cofres públicos, acha o seu roubo uma coisa horrível. Você precisa ser preso. E você que pratica aquele furto individual de um outro particular, acha que aquilo é uma coisa simples. Mas a corrupção, o grande pecado é a corrupção. Como eu vejo isso todo dia. Os que têm acesso a furtar dos cofres públicos, acham isso a coisa mais natural. E os que não têm, acham isso o grande erro. A sociedade, inclusive a guerra na Ucrânia, acontece por isso. E aquele que tem acesso e pode fazer isso, está muito ocupado e muito assustado e muito apavorado com aquele ou aquela cidadão ou cidadã que levou um celular de alguém, uma bolsa, subtraiu alguma coisa. Quem está certo? Quem está errado? Ambos estão errados e ambos caíram na tentação de minimizar o seu erro e maximizar o erro do outro. E parece que todos nós estamos assim. Aquele homem, por exemplo, que vive numa união estável com alguém que não se casa. Mas isso é a coisa mais natural do mundo. Mas se o colega, o vizinho, praticou o adultério um dia, como é que pode? Ora, como é que pode? Um pratica a vida toda, não é nada. O que pratica uma vez é uma coisa absurda. Quem está certo? Nenhum. Ambos estão errados.
E é o que a palavra de Deus diz. Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. O que é o justo? É o que não falta e nem sobra. 99 centímetros não são 1 metro. E nem 101 também são 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. 999 gramas não são 1 quilo. 1.001 gramas também não são 1 quilo. A maioria de nós não temos grandes pecados. Mas nós nos movemos entre 99 a 101, entre 999 a 1.001. Nós não somos justos. E aí vem aquela palavra de Jesus. Que quando ele foi a um banquete, um homem na casa de Simão, Maria Madalena chegou e começou a chorar, lavar seus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos, beijá-los e ungir com perfume. E o Simão que havia convidado pensa assim: se este homem fosse profeta, ele saberia que esta mulher é uma grande pecadora. E Jesus sabia que a mulher era uma grande pecadora, sabia que o Simão não era um grande pecador, mas era um pecador. E nenhum e nem o outro poderiam apagar seus pecados. Então Jesus pergunta: Simão, eu tenho uma indagação a te fazer. 2 homens, um homem tinha 2 devedores. Um devia muito e outro devia pouco. Nenhum tinha com que pagar. Ele perdoou a ambos. Quem dos 2 o amará mais? Simão respondeu: aquele a que muito foi perdoado. Jesus disse: respondeste bem. Estás vendo esta mulher? Esta mulher, desde quando chegou aqui, não parou de chorar, de lavar meus pés com suas lágrimas, de enxugar com seus cabelos, de cobrir de beijos e ungir com perfume. Por isso eu quero te dizer que os seus muitos pecados foram perdoados porque ela muito amou. Olha, gente, enquanto nós não estivermos conscientes de que nós não temos como chegar a Deus se Deus não vier até nós, nós realmente estaremos andando num brejo, num atoleiro. Tira-se um pé, atola-se o outro. Não se caminha. E aí nós encontramos o fariseu e o publicano. O fariseu não era um grande pecador, mas era pecador. E diz: ó Senhor, eu faço isso, eu cumpro isso, eu realizo aquilo. Eu não sou como aquele outro ali, olha. Aquele ali não, ele faz muitas coisas erradas. E Jesus disse: aquele foi para casa justificado, o fariseu não. Quando nós olhamos para as tentações, nós temos que compreender que a religião nasce da fé. E a palavra de Deus diz como é que a fé nasce em nós, pela escuta da palavra de Deus. Mas a fé se dirige ao amor. Eu não sou muito devoto, mas eu tenho uma admiração extraordinária por Maria Madalena. Porque Maria Madalena foi uma grande pecadora,
amou de uma maneira grandiosa e se tornou uma grande santa. Nela tudo é grande. Maria Madalena foi a única mulher que não Maria Santíssima que ensinou a Jesus. Esse gesto dela lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com seus cabelos, beijar os pés e ungir com perfume, tocou tanto Jesus, que quando Jesus chegou na última ceia, que ele queria demonstrar o grande amor de Deus pelos seus, ele não usou palavras, ele usou o gesto de Maria Madalena. Tomou uma bacia com água, tomou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, não com lágrimas, mas com água, não enxugou com os cabelos, mas com uma toalha. Portanto, não tem como a gente ficar parando aquela tentação, nem contabilizando pecado grande. Nós só devemos saber que nós não temos como chegar a Deus se Jesus não vier a nós. Então, nos abrir para acolher o Senhor que vem, e fazer o esforço para amar e amar muito, porque só um grande amor pode apagar os pequenos e os grandes pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.